Nunca foi tão necessário falar dessa ciência. A ciência da história, a ciência bonita, essa ciência complexa, essa ciência rebelde, essa ciência imprescindível nos nossos dias. A rebelde ciência da história. Mark Bloch já afirmou: a história é a ciência que estuda os homens no tempo. E a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Vamos para mais uma viagem pelos infinitos caminhos do tempo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Expedito e estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre essa ciência da história. Você já sabe, né? A ciência da história é uma ciência que se orienta pelo presente. E é por isso que, a partir de uma inquietação do presente, viajamos sempre pelos infinitos caminhos do tempo. Por isso, vamos viajar hoje para a Bahia do século XIX, Bahia, precisamente do dia 2 de julho de 1823. E qual a inquietação do presente? Hoje vivemos dias obscuros em que o presidente iniciou uma série de conflitos com os governadores, batendo na autonomia de estados e municípios e questionando, inclusive, o pacto federativo nisso daí. Esses governadores aqui, é pior do que o do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. O governador do Maranhão, Flávio Dino, lamentou o fato e disse que a fala de Bolsonaro é algo realmente inédito e incompatível com a Constituição. E isso nos dá o gancho para viajar para o dia 2 de julho de 1823, diretamente para a Bahia, 10 meses depois da proclamação da independência do Brasil. Vamos nessa viagem? Todos nós estudamos, na educação básica, que 7 de setembro de 1822 foi o ano da nossa independência. Pois é, muito se discute com relação a essa data e esse tema. O certo é que antes mesmo do dia 7 de setembro de 1822 já havia um conflito na Bahia. E qual era esse conflito? Os portugueses, que até então eram os donos e senhores do Brasil, fizeram uma intervenção na Bahia, mandando um interventor para as forças militares. Isso contrariou a população, contrariou a Câmara e contrariou também os militares daquela região e se estabeleceu um conflito. Depois do dia 7 de setembro, esse conflito ganhou um novo ingrediente, que era a luta pela independência que tinha sido iniciado aqui, que tinha sido proclamado, melhor dizendo, no Rio de Janeiro, em 7 de setembro de 1822. Com o 7 de setembro e a proclamação do imperador Dom Pedro I e a constituição do Império Brasileiro, do Império Autônomo Brasileiro, esse movimento na Bahia ganhou força, principalmente com armas e tropas. Mas só 10 meses depois é que conseguiu expulsar as tropas portuguesas depois de sangrentas batalhas, e muitos até consideram que o 2 de julho de 1823 tem uma importância tão grande como o 7 de setembro. Inclusive, muitos falam em independência da Bahia, quando os portugueses foram expulsos definitivamente da região. Portanto, para se concretizar a independência, tivemos sim lutas, não só na região Nordeste, como esse é o caso do estado da Bahia, como no sul do Brasil. E é por isso que discutimos hoje essa questão. Autonomia de estados e municípios hoje, naquela época, autonomia das províncias. É extremamente relevante destacar que a independência não significou emancipação para a população brasileira. Foi mantidas as estruturas excludentes que vinham do período colonial. Não se mexeu na questão da terra. Os latifúndios continuaram maiores
e mais concentrados. A escravidão se fortaleceu, foi uma das bases do império. Portanto, a proclamação da independência não significou o fim da escravidão. E a eleição? A eleição era o voto censitário, que excluía parcela significativa da população de participação política. É importante sempre lembrar que socioeconomicamente o Brasil não se alterou. E até enquanto nação independente, isso também não ocorreu de forma definitiva, porque saímos dos laços coloniais com Portugal e caímos dos braços da Inglaterra capitalista e uma nova dependência se estruturou. Até hoje, século XXI, 2020, vemos que não somos uma nação independente na sua amplitude. É só observar os laços que nos unem aos Estados Unidos da América. A minha continência, a bandeira americana. É só observar a maneira subserviente que o presidente da República de plantão se relaciona com Donald Trump, o líder dos Estados Unidos, e como se curva as orientações vindas dos Estados Unidos. Pois é, discutir autonomia, discutir independência em nossos tempos tem muito a ver com uma discussão feita lá atrás no século XIX e por isso fizemos essa viagem. Sempre lembrando que somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Até um próximo encontro com o próximo tema do mês de julho ou de outro mês qualquer. Até lá!